Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero que Deus abençoe abundantemente todas as famílias e que Deus entre em todos os lares neste momento. Que Deus venha abençoar todas as denominações, que Deus venha abençoar todo o povo de Deus. E aquele povo também que ainda não aceitou Jesus como o único Salvador de sua vida, nós estamos aqui para orar por você, para que Deus venha fazer algo na sua vida, que venha transformar a sua vida. Nós não estamos aqui só para pregar para crente, para quem não precisa. Quem é crente já está no caminho do Senhor. Mas aqueles que ainda não conheceram a verdade, aquele que não tem nenhuma igreja, ou aquele que está, quem sabe, está desviado, está afastado da presença de Deus. Então nós estamos aqui neste momento para levar a palavra de Deus. Eu tenho aqui uma palavra, é Mateus capítulo 17, versículo 14, que diz, Jesus cura um menino endemoniado. E essa palavra é muito bonita, porque dias desses alguém ainda me perguntou, pastor, por que aquela palavra endemoniado? Por que essa pessoa que era epilético, lunático, por que ela caía endemoniado? E por que os discípulos de Jesus não puderam curar? Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, né? A leitura é mais ou menos assim. Mateus 17, 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem e pondo-se de joelho diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que ele é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe a seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Você vê que aqui tem um momento que diz, Jesus repreendeu o demônio e o menino sarou. E aqui embaixo diz que, por que nós não podemos expulsá-lo? Expulsar o quê? O demônio, a enfermidade. Está vendo, irmão? Então, isso são espíritos de enfermidade, são demônios de enfermidade, que as pessoas às vezes não sabem. Vai ao médico, mas não é problema para o médico, não é físico, é espiritual. Muito bem, então nós voltamos, dando continuação à palavra de Deus. Jesus cura um menino endemoniado. Aqui, às vezes, muitas pessoas perguntam, mas pastor, esse homem era crente? Não, este homem não era crente, mas ele ouvia falar de Jesus. Assim como tem muitos hoje também, eles ouvem falar de Jesus. Aí eu vou lá naquela igreja, porque eu ouvi que lá alguém foi curado. Um amigo do meu amigo, ele foi curado de um câncer lá naquela igreja. Aquele amigo também teve uma tireoide e foi curado. Foi lá, disse que tem um tal lá de corredor de fogo. Eu até fiquei com medo de ir, com medo de me queimar. Mas esse fogo que nós falamos é o fogo espiritual, irmão. Não é o fogo ardente, não é um fogo vivo, mas é um fogo espiritual. É um fogo da justiça de Deus, onde nós passamos naquele corredor com fé, como acontece todo sábado. Sábado acontece o corredor do milagre, o corredor do fogo, como você queira interpretar. Então, as pessoas passam ali com fé, naquele corredor. E naquele corredor, a pessoa que passa com fé, ela é curada. Porque nós estamos fazendo com fé. Nós estamos fazendo em nome de Jesus. Quando nós fizemos tudo em nome de Jesus, acontece. Agora, se nós fizermos em nome de Pedro, Paulo e Maria, não vai acontecer nada. Só vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Então, aquele homem levou esse menino aos seus discípulos e disseram, olha, o meu filho está endemoniado, o meu filho está epilético, levei aos médicos, mas os médicos não deram jeito. Os médicos dizem que não tem mais cura. Então, não sei mais o que eu vou fazer com esse meu filho. Eu não sei mais o que eu vou fazer com ele. Não tenho mais o que fazer. Uma hora ele está de pé, uma hora está caído, uma hora começa a espumar pela boca, uma hora que está engolindo a língua, e eu não tenho mais o que fazer. Levei aos médicos, mas não tem jeito. Ele toma remédio, toma de tudo, já gastei o que não tinha, mas o menino não é curado. E aquele homem, até não sendo crente, um homem que não tinha, quem sabe até a religião, ele se ajoelhou aos pés de Jesus.
O que acontece, irmãos, é que muitas pessoas que são crentes não querem se humilhar mais. Só porque, quem sabe, ele é um pastor, quem sabe ele é um membro velho da igreja, ele acha que não deve se humilhar. Ah, não, eu só vou naquela igreja porque a minha igreja é essa aqui, eu cresci aqui, eu vou morrer aqui. Não é assim não, irmão. Não é placa de igreja que nos salva, mas é a palavra de Deus. É a nossa fé. Temos que colocar a nossa fé em ação para Deus poder fazer algo em nossa vida. Deus não opera na tua vida, Deus não opera na minha vida quando nós não queremos. Nós temos que querer. Lá está o rio. Lá dentro do rio tem peixe. Você está vendo? Quem fez tudo aquilo ali? Foi o Senhor Jesus. Deus fez os rios, fez a água e lá tem peixe. Não foi peixe de aquário, não é peixe de lagoa que o homem colocou filhote lá dentro para procriar. Não, esse lá foi que Deus fez. O que está no mar foi Deus que criou. Mas se eu quiser comer um peixe, eu tenho que pescar. Eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que ter à beira do rio para pegar peixe para comer. O peixe não vai saltar de lá do rio e cair em cima da minha frigideira dentro desse fogão. Não, eu vou ter que ir lá pegar o peixe, e se eu não quiser pegar, eu tenho que ir lá no mercado comprar. Viu? Mas o peixe está lá no rio. Lá o Senhor deu o rio, deu o peixe. Isso ali é do Senhor. Agora, a nossa parte é ir buscar aquilo que nós queremos. É nós alcançar o nosso objetivo. O peixe está lá. Mas você tem que ir lá pegar o peixinho. Senão, o peixe não vem direto para a sua mesa. O peixe não vai para a frigideira, vai lá fritar e depois vai para o seu prato, não. Você tem que sair da sua casa, tem que pegar um caniço, uma vara de pesca, colocar uma iscazinha no anzol e lançar ao rio. Pedro não teve que lançar rede para pegar peixe? Teve que lançar rede. E por que você não quer se lançar sobre a sua fé em Cristo Jesus? Lança a tua fé em Cristo, lança a tua rede, faz a tua parte para com Deus. Tem coisas que eu não posso fazer, tem coisa que é para Deus fazer, tem coisa que é para mim. As minhas necessidades eu tenho que fazer. Se eu quiser comer, eu tenho que botar na minha boca para comer. Se eu quiser comprar algo para mim, eu tenho que buscar, eu tenho que comprar. Se eu quiser o dinheiro, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ganhar o pão com o suor do meu rosto. Então nós temos que fazer a nossa parte. Mas tem muita gente que está ligado numa religião. Tem muita gente ligado numa denominação. Quem sabe até está num lugar que não é o lugar dela. Ela não se dá com o pastor, não se dá com o obreiro, não se dá com os membros. Então ali não é o lugar dela. Esse sim pode dizer, não, eu vou ter que sair daqui porque aqui não é mais o meu lugar. Eu estou no lugar errado. Não que o tempo acabou, é que ali não é o lugar dela. Ah, meu tempo aqui acabou, deu. Não, não é bem assim também não. Não é bem assim. A igreja é igreja de Deus. Agora você tem que procurar o seu lugar certo. O seu lugar onde você deve membrar. Onde você deve fazer a obra de Deus. Né? Não que nós erramos. Não que nós, quem sabe, ah não, aqui meu tempo deu, acabou. Não, não é bem assim. O tempo não acaba de Deus. O tempo de Deus é perpétuo. O tempo de Deus é eterno. O tempo de Deus não é limitado. O tempo de Deus é a casa do Senhor, é a igreja de Deus. Se Deus me colocou ali, eu vou ficar ali. Mas por um tempo eu estou saindo, porque nada deu certo para mim, porque eu entrei num lugar errado. Ou quem sabe é por um tempo, porque não é meu lugar. Mas quando eu achar o meu lugar certo, eu vou ficar e vou permanecer. Então, a palavra de Deus é bem clara, muitas vezes nós não entendemos isso ali. Será que nós temos que sair daquela igreja e ir lá, quebrar a cara, depois voltar? Não, o Senhor Deus mandou que eu saísse. O Senhor Deus mandou que eu fosse profetizar, saísse dessa aqui e fosse para outra igreja. Chega lá, quebra a cara, perde tudo que tem, vende até sua casa e for para outra cidade, para outro estado. Aí volta tudo quebrado. Será que Deus o permitiu assim? Não. Permitiu porque o seu coração quis assim. Porque você quis assim. Você que decidiu, eu vou. E muitas vezes não é da vontade de Deus. Então, quando não é da vontade de Deus, nós voltamos todo quebradinho, todo moidinho, um vaso todo rachado, todo quebrado. Aí só Deus pode fazer esse vaso novo. Então, esse homem põe-se de joelho diante dele, dizendo, Senhor, Senhor Jesus, tem misericórdia de meu filho. Ele é lunático, ele dá ataque, ele é epilético, Senhor. E sofre muito, por muitas vezes cai no fogo, outra hora cai no chão, cai na água. E trouxe a teus discípulos e eles não puderam curar. Eles não puderam curá-lo.
Que doença é essa? Lunático? Lunático o que é? Epilético. Epilético o que é? Demônio. É um espírito de demônio, da epilepsia. É um demônio da epilepsia, demônio da doença. Ah, aquela pessoa dá convulsão, porque ele é epilético. Tá? Então diz assim, e trouxe a teus discípulos e não puderam curá-la, Senhor. Por favor, ajude o meu filho. Já gastei de tudo. E o pai, quando o filho sofre, o pai sofre junto. A mãe sofre junto. E muitas vezes a mãe desesperada leva em qualquer lugar. Leva onde não é permitido por Deus. Ela leva até num macumbeiro, num feiticeiro, leva lá para benzer. Mas é o desespero muitas vezes de uma mãe. É o desespero muitas vezes de um pai. Mas se ele parasse e pensasse, não, eu vou levar numa igreja, porque a igreja é nosso hospital espiritual. A igreja é o nosso pronto-socorro espiritual. A igreja é onde nós podemos receber uma oração daquele pastor, daquele obreiro e ser liberto. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora, o menino sarou. Jesus repreendeu o demônio. O demônio saiu daquela criança e aquele jovem ficou sarado, ficou curado. Tanto dinheiro gasto, tanto tempo perdido. Quantas vezes aquele pai deixou até de ir, de passear, se divertir, ou quem sabe até fez falta na mesa dele aquele dinheiro que ele gastou com os médicos, com as medicinas. O médico não puderam curar, porque não pertence ao médico. Pertence a Jesus, porque é espiritual. Tem coisas que é para o médico. Deus deixou os médicos para nos ajudar. Mas tem coisa que é para o homem fazer. Tem coisas que é para Deus fazer. Então, quando eu fico doente, aí eu procuro. Aí eu procuro o médico. Quando eu estou doente, aí eu procuro a igreja. Por que não procurou antes? Quando alguém lhe evangelizou, quando alguém lhe convidou, vamos para a nossa igreja, vamos lá orar, vamos cá. Se nós precisamos de uma operação, então tem que ir ao hospital, tem que ir ao médico. Quando uma mulher está grávida, que vai dar luz, ela tem que ir para o hospital. Porque lá tem todo o recurso. Lá tem o médico, tem as enfermeiras, abençoados por Deus. Então, os médicos estão ali para fazer. Fazer o parto, tem a cama, tem todo o remédio, tem a comida adequada, tem os remédios que eles acham que deve dar para aquela paciente. Então, o médico, o hospital é um pronto-socorro espiritual. E lá está os homens que servem a comunidade, que servem a população, que são os médicos, as enfermeiras, mas lá no hospital espiritual, que é a igreja, lá estão os pastores, os presbíteros, o obreiro, que ora por você em nome de Jesus e você vai ser curado. Tem muitas doenças que é espiritual. No caso desse epilético aqui, ó. Pensa bem você, medite bem nesta palavra. Isso não é para o médico, está vendo? E não é para você, é para Jesus. É o pastor que vai orar, mas Jesus vai usar esse vaso para expulsar esse demônio. Naquela época, aqui neste momento, foi Jesus que fez a obra. Mas ele mandou que os discípulos fizessem. Ainda ele repreendeu os seus discípulos, porque ele deu autoridade para os discípulos, para os pastores, para os apóstolos, para que eles repreendam esses demônios, para que ele ore para essa criança e ela seja curada. Mas muitas vezes, nós não queremos aceitar Jesus. Não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de religião, eu faço a minha parte e não brigo, não mato ninguém. Sim, mas você tem que fazer algo para Jesus. Deus nos chamou, nós nos chama chamado, eu já sou escolhido por Deus. Quando o pastor faz a obra, ele já não é mais chamado por Deus, ele foi escolhido por Deus. Porque primeiro ele chama, isso é por etapa. A primeira etapa, você é chamado por Deus para ir para a igreja. E muitas vezes você resiste. Não, eu não vou não. Ah, não vou naquela igreja não, porque eles gritam muito. Eu não vou, não preciso. Eu gosto de uma coisa mais calma, mais tranquilo, né? Mais social. Para que berrar tanto? Mas, irmãos, cada um Deus coloca no seu cantinho. Cada um Deus coloca naquele lugar aonde deve ir. Tá? É a permissão de Deus. E muitas vezes nós resistimos a Deus. Nós temos que resistir ao diabo, não a Deus. A Deus nós temos que atender, temos que obedecer a Deus. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou.
Você viu? O nome daquela doença? Demônio. Aquele menino foi curado. Foi expulso daquele demônio e sarou. Então tem muitas coisas que você pode analisar bem, que é para Deus fazer, é para o obreiro fazer. Tem coisa que é para mim fazer, tem coisa que é para você fazer, tem coisa que é para Deus fazer. Mas eu e você junto, como aquele Jesus, junto com aquele pai. Jesus não foi na casa dele para curar ele. Você está vendo a diferença? Ele veio até Jesus. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Senhor, tem misericórdia. Não foi de mim, ele disse, mas do meu filho. Todo pai, toda mãe sofre pelo seu filho. Luta, muitas vezes deixa de comer e de vestir para dar para o seu filho. É o amor de pai e o amor de mãe. Ninguém entende. Assim como o amor de Deus é imensurável, o pai e mãe também têm um amor profundo e grande pelos seus filhos. Porque Deus escolheu, assim como todos nós somos filhos de Deus, assim Deus nos deu cada um a sua herança, que são os nossos filhos. Tratar bem dos seus filhos. Criar com amor, criar no caminho do Senhor, criar com educação, para que amanhã não venha se desviar da presença de Deus e muito menos sair daquilo que ele foi predestinado por Deus para ser filho de Deus. Está saindo da presença de Deus. Porque os pais deixaram seus filhos sair do caminho certo e pegar o caminho errado. Hoje muitos estão na droga, estão no vício, na prostituição, porque às vezes muitos culpados são os pais, que deixam os seus filhos sair por aí à vontade, não tem mais a rédea, não tem mais pulso, perdeu a autoridade como pai, como mãe. E os seus filhos, então, vão lá. Depois, quando eles voltam todo drogado, doente, ou que até vai preso, aí fica chorando, fica se lamentando pelos cantos. Meu Deus, o que aconteceu? Cadê o meu Deus? Não, não é o meu Deus, não. É você mesmo culpado. Não culpa a Deus e não culpa os outros. É culpa você mesmo. Faltou muitas vezes dentro de casa. Eu sei que muitas vezes nós educamos nossos filhos, mas quando está lá fora, se perde. Aí é outra história. Até fazer 18 anos, você é responsável pelo seu filho, ou enquanto tiver sob sua tutela. Agora, sair dos teus pés, dos teus braços, da tua presença, então, aí já é outra história. Aí nós pais não podemos fazer mais nada, porque nós não temos mais, cuidando deles, não estão mais sobre os nossos olhos, né, para nós cuidar. Então, os discípulos, se aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? E o Senhor tirou tão fácil. Irmão, nós não fizemos a parte que nos toca. Jesus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Eu tenho que me jejuar, eu tenho que colocar a minha fé em ação, eu tenho que andar na presença de Deus, para que amanhã o demônio não venha me envergonhar, para que o demônio não venha amanhã dizer, quem é tu para me tirar daqui, como acontece com muitos. Muitos lugares já não expulsam mais demônio, porque não tem mais autoridade. Aí eles inventam aquela historinha que isso foi no tempo dos discípulos, foi no tempo dos apóstolos, agora não se usa mais isso. Mas como as pessoas estão dentro da igreja caindo endemoniada, a gente vai orar, as pessoas caem, meu Deus. As pessoas chegam em casa, o casal não tem mais diálogo, acabou o diálogo, porque não existe mais Deus no coração, não estão pregando mais a verdade. As pessoas o casal começa a brigar, começa a discutir, separam, vai filho para um lado, filho para o outro. Então, por quê? Porque está faltando Jesus no nosso coração. Está faltando Jesus na nossa família. Está faltando Jesus dentro da nossa casa. Sem Jesus, não há paz. Sem Jesus, não há alegria. Sem Jesus, não há comunhão. Sem Jesus, não há uma concordância. Só quando Jesus está no meio. Aí Jesus diz assim, você está cheio do Espírito Santo de Deus, você releva certas coisas, você deixa passar muitas coisas que não podia deixar passar, mas deixa assim. Daqui a pouco passa e vai esquecendo e começa tudo normal. Então os discípulos, envergonhados com aquilo, eles se envergonharam com certeza. Quando algum obreiro, algum pastor vai expulsar um demônio e ele não consegue, ele fica envergonhado. Meu Deus, o que está faltando comigo? Não estou nada errado. Mas não se colocou na brecha, não se colocou na presença de Deus, não se santificou, não se prepara todo dia. Não, 3 dias antes da Santa Ceia eu tenho que me preparar, tenho que fazer o jejum. Não, Senhor, tem que andar 24 horas preparado, cheio do Espírito Santo de Deus. Não é assim não, meu irmão, não é assim não. Eu vou para a igreja, boto a terno e a gravata e vou para lá e quero o quê? Expulsar demônios?
Não vai acontecer nada. Então, na nossa igreja é assim, as pessoas vão pela primeira vez, nós começamos a orar, fizemos aí sobre a mensagem, até o louvor, as pessoas começam a chorar, porque sentiram algo no seu coração, sentiram a presença de Deus. O crente tem que sentir a presença de Deus, e as pessoas, muitas vão lá choram, nem são crentes, mas já sentiram a presença de Deus. Não é só o crente que sente a presença de Deus, não. O católico sente, todo mundo, até o ímpio sente, aquele que não tem religião sente a presença de Deus, quando ele está num lugar santificado. Quando ele está num lugar santo, purificado. Ali tem os obreiros de Deus que fazem a sua parte para Deus poder usar eles. Então é a mesma coisa como um instrumento, um violão. Como é que o violão está lá? Mas alguém tem que tocar aquele violão. O violão não vai tocar sozinho. E aí tem mais essa, o violão tem que ter corda. Depois de botar corda no violão, ainda tem que afinar o violão, para que não venha desafinar. Como é que eu vou tocar um violão desafinado? Tem que ter o violão tem que ter a corda. Aí depois de colocar as 6 cordas no violão, eu tenho que afinar o violão. Eu tenho que fazer, é meu serviço, não é de Deus. Deus me deu dinheiro, comprei o violão está lá, eu tenho que ensaiar. Deus me deu a voz para eu cantar. Voz não se fabrica, voz não se faz, se lapida só. Tá? Então, quando eu cantava no mundo, eu cantava bem. Né? Sofri um problema nas minhas cordas vocais, depois que eu me converti, melhorou. Tá? Não estou 100%, porque também a gente fala muito, prega, e vai se desgastando a voz. E a voz também quer um descanso para cantar logo à noite, para cantar 2, 3 dias. Tem que dar sossego para a minha voz. Eu tenho que colocar a minha voz limpa, tenho que fazer um gargarejo para preparar a minha voz para cantar amanhã. Né? Então, mas graças a Deus ainda consigo cantar, né? Lá os meus corinhos na igreja eu canto, graças a Deus, né? Não sou nenhum cantor profissional, mas eu quebro o galho, né? Então, para isso tem coisa que eu tenho que fazer, para Deus fazer também. O violão está lá, enquanto eu toco, todo mundo canta junto e eu canto, mas se ninguém tocar violão, o violão fica lá no canto, está lá. Deus me deu o violão está lá, mas tem que ter tocador. Aí Deus vai me usar para tocar. Deus me usou para me aprender a tocar violão. É assim que Deus quer. Então Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui para colar, ou de lá para cá. Se tivesse fé como um grão de mostarda, ele é bem pequenininho. Então quer dizer, nem fé, tamanho de um grão de mostarda, os discípulos naquele momento não tiveram. Porque não conseguiram expulsar esse demônio. Não conseguiram libertar aquele jovem. Vocês vejam só que coisa. Então, mas essa casta de demônio, disse Jesus, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Você está vendo, irmão? Então, é assim. É a coisa mais feliz da vida, né? Quando a gente, às vezes, de repente está passando e encontra um amigo, e ele diz, poxa, gostei de você, que você agora também é crente. Ah, eu também sou, eu também deixei de beber, deixei de fumar, deixei de jogar bola, deixei de todo mundo, reneguei, renunciei para Jesus. Né? Então, encontrando esse dia o meu amigo Miguel Arcanjo, né? Então, falando com o Miguel, ele disse, pastor, eu também sou crente, graças a Deus. Fiquei feliz no meu coração, saí mais feliz do mundo, porque eu sabia quem ele era. Né? O Miguel é um amigo meu lá do Sal do Norte, né? Eu quero que Deus abençoe ele abundantemente, a sua família, a sua esposa, que Deus abençoe ele, porque Deus o chamou também para fazer a obra. Né? São homens de Deus, a gente sabe o coração dele. Ele me conheceu e eu conheci ele antes, não sabia quem nós era. E hoje nós somos diferentes. Hoje nós abraçamos como irmãos na fé, como irmãos em Cristo Jesus. Né? E todos aqueles meus amigos lá do mundo, que hoje se converteram, que Deus abençoe cada um também. Deus venha buscar eles também para fazer a obra, que um dia, quem sabe, estejam aqui onde eu estou, que nunca pensei e nunca sonhei, mas é de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós não precisamos correr atrás da bênção, a bênção corre atrás de nós. Mas para isso tem que andar em santificação, tem que andar em santidade, tem que andar na purificação de Cristo, tem que andar com fidelidade, tem que andar no amor, tem que falar a verdade, quer goste, quer não goste, você tem que falar a verdade. Não adianta eu tapar só com a peneira, querer agradar o meu amigo e dizer, não, está tudo bem com você, né? Não está bem não, tem que falar, ó, você tem que mudar, não é bem assim não, meu irmão.
Eu falo mesmo, eu aprendi uma coisa, Deus usa a minha boca para falar a verdade. Eu não guardo nada, porque Deus manda falar. Deus diz que os covardes não herdarão o reino de Deus, e nem os tímidos. Ah, eu sou muito tímido, tenho medo de falar, não gosto de falar, a pessoa vai ficar brava. Não, se é de Deus, vai falar. Agora, se você não falar, Deus mandar falar e você não falar, você está recusando a obra de Deus. Então é por isso que eu gosto de falar a verdade para as pessoas. Ah, como é que eu estou? Ah, você não está bem, não. Eu acho que você pode melhorar. Vamos ajudar. É uma crítica construtiva. Não é destruir o teu irmão. Não, irmão, você pode melhorar mais. Tá bom, mas você pode melhorar mais. Ainda não é assim que Deus quer. Vamos fazer o melhor para Jesus. Vamos fazer o melhor para Deus. Vamos evangelizar. Vamos falar mais do amor de Cristo. Assim como ontem também alguém falou do amor de Cristo para mim. Então, a bênção, ela vem ao teu encontro, mas quando você anda no caminho do Senhor, quando você anda na retidão e cumpre a palavra de Deus. Quando me converti, foi uma vez só. Então, estou firme até hoje, na presença de Deus. Então, Deus não tem como me colocar, não tem como eu passar no vale da sombra da morte. Já passei por alguns vales, mas amanhã está tudo bem, já acabou. É questão de meia hora, um dia, quem sabe, depois acaba. Mas tem gente que está na provação 24 horas, tem gente que já está um mês, tem gente que já está um ano na prova, tem gente que já está 10 anos, está dentro de uma igreja, mas não sai da prova. É de Deus, Deus está me provando. Não está não, irmão, isso não é de Deus não. Viu? Não é de Deus não, tá? Me perdoe, mas prova de 2, 3, 4 vezes não é de Deus não, irmão. Deus te prova, tá? Você passa pela prova, passa sim. Vem os problemas, vem as dificuldades, vem. Mas você clama a Deus, coloca o teu joelho no chão, bota a tua boca no pó e clama a Deus, que Deus vai te devolver. A campanha da prosperidade, nós estamos incentivando o povo. Quantas pessoas que foram, se eu trazer aqui o testemunho, tá? Não sou muito trazer para a televisão testemunho, mas se você for lá na nossa igreja, você vai ver as pessoas que foram abençoadas, foram curados, casa na justiça receberam, carro novo Deus deu para eles, tinha um carro velho, outro não tinha carro, queria vir para a igreja, mora meio longe, tem dificuldade, mas Deus resolveu aquele problema nessa campanha que nós estamos fazendo. Deus restitui tudo para você. Deus restitui tudo para você, é só você crer. Amém, irmão? Amém,